Bom dia, galerinha. Mais um Devocional Kids. E nós hoje vamos estudar sobre tesouro escondido. Então fique ligado. Ok, Devocional Kids do Mapa do Tesouro do Davi Merck. Provérbios 2, de 1 a 5. Ele fala bem assim: Filho meu, se aceitares as minhas palavras, esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência, e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata, e como a tesouros escondidos procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás conhecimento de Deus. Tesouros escondidos. Nós gostamos de esconder aquilo que nós damos algum valor, né? Quando eu era pequeno, eu cuidava de lavar o banheiro. E lá no nosso banheiro, no banheiro da casa da minha avó, tinha um bidê. Bidê é isso que vocês estão vendo aí. Talvez vocês não conheçam, mas seus pais e avós com certeza conhecem. No bidê tinha um buraco atrás, eu guardava ali uma pedra, que eu achava uma pedra muito bonita. Era uma pedra sem valor, mas era uma pedra que eu achava que tinha muito valor, então eu escondia ali naquele bidê. A gente esconde aquilo que a gente acha que é precioso, mas Deus não. Deus revela, Deus mostra a palavra dele e a vontade dele. Ele nos deu a palavra dele através de Jesus, que foi a própria palavra viva de Deus entre nós. São 66 livros, 1.189 capítulos, 31.173 versículos. Talvez você tenha uma Bíblia aí na sua casa. Talvez você tenha até mais de uma Bíblia na sua casa. Talvez você tenha mais de 5 Bíblias aí na sua casa. Mas tem algumas crianças que no país delas, na língua delas, não tem nenhum versículo escrito da palavra de Deus para elas poderem ler. Quando eu fui para a escola pela primeira vez, eu gostava muito dos escorregadores. O que era mais gostoso nos escorregadores eram as descidas. Todas as crianças, depois de descer, corriam para a escada para poder subir de novo e descer novamente. Lá tinham 3 escorregadores. Um azul, para nós, as crianças pequenas, um rosa, que era para as meninas pequenas, e tinha um escorregador grande, que era para as crianças maiores. Ali, a gente gostava de ir no escorregador grande. As tias não queriam que a gente fosse, mas era emocionante descer no escorregador grande. Escorregadores de Deus é o que eu chamo Provérbios 2, de 1 a 5. No primeiro escorregador, ele mostra aí nos versículos que esse escorregador tem apenas um degrau. Filho meu, tem que ser filho de Deus para brincar no escorregador de Deus. Mas, vovô Júnior, todo mundo não é filho de Deus? Não, nós somos criaturas de Deus. Nós somos criados por Deus. A Bíblia diz assim lá no livro de João: o verbo estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Para ser filho de Deus, precisa se submeter a dele. O segundo escorregador de Deus, ele tem 3 degraus. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, eu quero não somente ser filho, mas eu quero decorar versículo, conhecer da palavra de Deus. Quantos versículos que você já gravou da palavra de Deus? Você já pode ir no segundo escorregador. No terceiro escorregador, ele tem 5 degraus. Você tem que ser filho, você tem que desejar, esconder, decorar versículos da palavra de Deus. Sabe para quê? Para você fazer atentos o teu ouvido e para inclinar o coração ao entendimento. Você quer prestar atenção, quer ter o ouvido bem aberto, ter um coração inclinado para obedecer a palavra de Deus. No quarto escorregador, esse quarto escorregador, ele já tem 7 degraus. Você tem que ser filho, tem que aceitar, esconder, desejar, decorar, prestar atenção na palavra de Deus, obedecer a Deus e clamar, pedir com desejo de receber. Você precisa orar. Se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz,
Tiago diz assim: se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus. Agora, o quinto escorregador é aquele escorregador grandão. É um escorregador que tem 9 degraus. Além desses 7, ele ainda tem mais outro. Ele fala sobre buscar a Deus como a prata ou como tesouros escondidos. Mas buscar a sabedoria como a prata e como tesouros escondidos é algo que vale muito mais do que o dinheiro. Será que alguém quer mais ter sabedoria do que ter dinheiro? Será que alguém quer ter mais sabedoria do que buscar um tesouro escondido que Deus está querendo revelar para nós? O que acontece com quem sobe os 9 degraus desse escorregador? O que acontece é que essa pessoa vai descer naquele escorregador com muita velocidade. E o versículo 5 ele diz assim: então entenderás o temor do Senhor, aquela descida radical, a mente renovada. E quando ele chegar lá embaixo, ele vai cair naquela caixa de areia. E o versículo diz assim: e acharás o conhecimento de Deus. Eu queria que você fosse desafiado a gravar um vídeo e mostrar aquilo que você entendeu desse versículo. Você postar lá no grupo da nossa igreja. Ou você, pai, que você vá lá no site da igreja e coloque ali aquilo que Deus está falando com você, com a sua família, sobre esse tesouro escondido. Que Deus te abençoe.